Olá a todos, bem-vindos de volta. Então, antes de passarmos para o que é que este vídeo de facto é, gostava-vos de pedir imensas desculpas por não ter aparecido por cá, mas a verdade é que eu não tenho tido tempo e apesar disso não ser uma desculpa e eu de facto ter algum tempo livre, não é? Mas a verdade é que não tem sido tempo livre suficiente nem suficientemente motivador para eu fazer vídeos com alguma qualidade para trazer para o canal. Eu prefiro não trazer do que trazer alguma coisa que eu não acho que seja digna de trazer para o meu canal e portanto esse tem sido o grande motivo pelo qual eu não tenho vindo aqui para o canal e não tenho dito absolutamente nada e é por isso que gostava de vos pedir imensas desculpas. Em relação ao vídeo de hoje, esta é a maquilhagem que eu vos trago, é uma maquilhagem escurinha nos olhos, sem eyeliner, uma coisa que é um bocadinho estranha para mim, mas é sem eyeliner, há dias que não me apetece por isso simplesmente e esta é a maquilhagem que eu trago hoje, uma pele super iluminada, um olho escuro, assim um verde musgo, assim bem escurinho e um batom super nude que é para contradizer e para condizer ao mesmo tempo com a maquilhagem de hoje. E então é isto. E não se esqueçam que se gostarem do vídeo de clicarem no gostei e de subscreverem o canal. Se querem ver como é que eu fiz esta maquilhagem, continuem a assistir este vídeo. Então, vamos começar pelo rosto e para hidratar a minha pele, eu já apliquei o meu creme, vou utilizar este primer da Collection, que é o Primed and Ready, na cor Warm Apricot, e vou aplicar em todo o meu rosto. Como base, vou utilizar uma base que eu gosto muito, que é esta da L'Oreal, a True Match, na cor 3D/3W e vou aplicá-la em todo o meu rosto com a minha Beauty Blender. Vou começar por aplicar pequenas quantidades e espalhá-las por todo o meu rosto e depois batê-la com a Beauty Blender. Como corretor, vou utilizar este corretor que eu acho que ainda não tinha mostrado aqui no canal, mas que eu já tenho há imenso tempo, que é o da Rimmel, o Match Perfection, na cor 040 Soft Beige, e vou aplicá-lo em triângulo, aqui debaixo dos meus olhos, para corrigir e também para iluminar. E para iluminar também um bocadinho no queixo, na testa e no topo do meu nariz. E vou espalhar novamente com a minha Beauty Blender. Para fixar as áreas onde eu apliquei o meu corretor, vou utilizar esta paleta da NYX de iluminação e contorno e vou misturar este tom amarelo com o tom mais rosado. E para fixar o resto do meu rosto, vou utilizar este pó da Catrice, que é o All Matte Plus, na cor 010 transparente, e vou aplicar em todo o meu rosto. Para bronzear e contornar o meu rosto, vou utilizar esta paletinha da Collection, que é o Contour Kit Highlight and Sculpt, e ele não tem cor, e vou utilizar o meu pincel da Real Techniques, que é o Contour Brush. Vou utilizar este tomzinho mais escuro, obviamente, o outro vou utilizar para iluminar, e vou começar por aplicar aqui abaixo das minhas maçãs do rosto. Aproveito e aplico também aqui um bocadinho acima das têmporas, só para ficar tudo mais uniforme. Como blush, vou utilizar o meu blush da Too Faced, que é o Sweet Hearts, com o meu pincel da Real Techniques, que há de ser o Buffing Brush, e vou aplicar nas minhas maçãs do rosto. Vou espalhar um bocadinho, vou misturar um bocado, que isto fica um bocadinho intenso hoje, um bocado entusiasmada. Como iluminador vou utilizar este aqui do meu Contour Kit da Collection e vou aplicar com assim um pincel vassourinha aqui no topo das minhas maçãs do rosto. Passando para os olhos, vou utilizar esta amostra da Too Faced, que é o Shadow Insurance, e vou aplicar em toda a minha pálpebra para fixar melhor a sombra e também para trazer a verdadeira pigmentação. Antes de começar com as sombras, vou só aplicar um pozinho translúcido em toda a pálpebra, que é para fixar este fixador,
e assim as sombras escusam de agarrar logo diretamente, o que também torna mais difícil de esfumar. Hoje vou utilizar uma coisa que eu já não utilizo há imenso tempo, que são as minhas sombrinhas unitárias daqui, que são daquele Click System. E esta aqui é a 214 e com o meu pincel da Morphe, o M502, vou aplicar em toda a minha pálpebra assim de uma forma muito suave, que é para começar a dar alguma definição ao meu côncavo. Com a sombrinha 210, que é um castanho avermelhado, e com o meu pincel da Morphe também, o M433, que é um bocadinho mais denso, vou começar a dar ainda mais definição ao meu côncavo, mas vou concentrar mais no cantinho externo. Volto com o primeiro pincel e com a primeira sombra e volto a esfumar esta segunda cor. A sombrinha que vai ser o pop de cor da nossa maquilhagem é esta aqui da Kiko, que é assim um verde mujo com um bocadinho de nada de brilhantes, e é a 270, e vou aplicar assim com um pincel de cerdas naturais da Zoeva, o 234, mas antes vou borrifar com um bocadinho de spray, que é para conseguir trazer mais a cor do verde da sombra. Volto com o pincel da Morphe, o M433, e com a sombrinha 210 e vou esfumar. Este verde está muito agressivo ainda. E vou continuar com o pincel com a sombra verde, que se vai perdendo entretanto, e com o pincel de esfumar, e vou tentar pôr isto nos eixos. Para intensificar o cantinho externo, venho com a minha sombrinha preta da Makeup Geek, que é a Corrupt, e com um pincel lápis, e vou aplicar aqui no cantinho externo, só para dar mais definição. E volto com o pincel da Morphe e vou esfumar. Para a parte superior, vou só aplicar um bocadinho de iluminador. Eu estou a utilizar o meu da Balmain Mary Illuminizer, e vou aplicar no arco da minha sobrancelha e no meu cantinho interno muito intensamente, porque acho que esta maquilhagem precisa mesmo de um cantinho interno muito iluminado. Para a parte inferior, vou começar por aplicar esta sombrinha da 210 com um pincel assim lápis. E depois vou aplicar a sombrinha verde com o pincel lápis. Se quiserem utilizar esta maquilhagem à noite, podem aplicar um lápis preto. Apesar dela estar muito escura, eu vou aplicar-lhe um lápis bege, assim na linha d'água, que é para abrir um bocadinho o olhar, visto como estou a usar tons muito escuros, vai tender para fechar muito. Este aqui é o da Kiko, é um dos meus preferidos, aliás, é o meu preferido, e é o Crayon E01. Vou começar por aplicar o meu rímel, o da Kiko, o Extra Sculpt. Vou começar por aplicar o meu rímel da Kiko, o Extra Sculpt Waterproof Mascara. Este aqui é à prova d'água, tem aqui esta tirinha azul. E nas minhas pestanas inferiores, como sempre, o meu da L'Oreal, o False Lash Extensions. Eu fico com o rímel por todo lado, eu não consigo pôr isto em condições. Para preencher as minhas sobrancelhas, vou utilizar o meu Deep Brow da Anastasia Beverly Hills, e o meu é na cor Ash Brown, e vou preencher com o meu pincel da Morphe, que é o B74, que é assim um pincel angular de um lado e uma escovinha do outro. Começo sempre pelo cantinho externo, que é onde vem mais produto no pincel, é onde eu quero que fique mais marcado. E vou fixar as minhas sobrancelhas, que para mim é uma coisa essencial, com o meu fixador de sobrancelhas da P2 na cor 020 Medium. Para batom, vou utilizar o meu da Milani, que é o Amore Matte Lip Cream na cor 02 Adore, e o meu lápis de boca da Rimmel, que é o 040 Natural.